Opa, e aí, gente, beleza? Eu sou o Giovanni e essa é a nossa terceira e última aula do módulo de Introdução à IA. E aqui a gente vai falar um pouco sobre as questões energéticas que estão por trás dela e um pouco de ética com IA, falar um pouco sobre como a gente pode usar essas ferramentas da maneira correta, porque é algo muito comum, né? Sempre que alguma coisa nova surge, o mundo tem um certo delay, um certo atraso para se adaptar, para regulamentar e para conversar sobre como usar isso da maneira correta. Então, é o que a gente vai falar um pouco hoje aqui, esse lado invisível da IA, as estruturas que estão por trás delas, que a gente não vê, por que que é importante a gente saber que isso existe, e como usar a IA com responsabilidade, de forma ética, sem prejudicar ninguém, sem enganar os outros e se enganar também. Bom, então, começando com esse lado invisível da IA, né? Como eu disse na outra aula, né? Tem uma parte, na aula passada, tem uma parte, né, que está por trás da nossa tela que a gente não vê. E, bom, onde esses grandes modelos, todos esses dados, onde tudo isso está armazenado? Tudo isso fica no que a gente chama de data centers, né? Esses centros com grandes dados, né? Que é uma coisa também que provavelmente vai ser citado na aula de nuvem que vocês assistiram, né? Que foi citado na aula de nuvem que vocês assistiram, que é essa nuvem nada mais é do que esses grandes servidores, essas grandes salas com diversos computadores, muito poder computacional, né? Muitas e muitas máquinas, então tem toda uma estrutura que faz a IA que pra gente, né, parece rápida, parece leve, parece algo simples, mas tem uma estrutura muito grande e muito complexa, operando 24 horas por dia, todos os dias da semana, a todo momento. Então, para que tudo isso funcione, você precisa de grandes quantidades, tanto de energia quanto de água. A energia talvez seja o mais óbvio, né? Que é para tudo estar ligado, para tudo estar funcionando, já que são computadores, né? E dispositivos eletrônicos. Mas tudo isso esquenta muito, né? Então, a água é o que é usado para refrigerar todos esses equipamentos e evitar qualquer tipo de superaquecimento. Então, tudo isso é muito usado nesses grandes data centers. E o porquê isso importa, né? O porquê a gente deve pensar nisso, porque a gente deve saber isso, né? Em nenhum momento estou falando que a gente não deve usar IA, muito pelo contrário, acho que é uma ferramenta que veio para ficar, não vai ter como fugir dela muito, mas é importante a gente saber isso para pensar em escala, porque quanto mais pessoas estão ali usando a IA, maior vai ser o gasto. E mesmo que tarefas simples estejam sendo feitas, são muitas e muitas pessoas fazendo isso várias vezes ao dia, e tudo isso se soma. Isso sem contar os pedidos mais complexos também que a gente tem, né? Porque, por exemplo, o custo de gerar texto não é o mesmo de gerar uma imagem, que é mais caro, e não é o mesmo de gerar um vídeo, que é mais caro ainda. Então, tem vários tipos de pedidos, de coisas que a gente pode fazer e ficar usando. Tudo isso vai consumindo cada vez mais. Então, é importante ter essa consciência para que a gente não seja enganado e para também não ficar abusando, né? Fazendo um uso completamente desregulado e sem pensar. Então, acho que é importante a gente ter essa consciência e saber o que está por trás, né? Bom, então, agora que a gente viu mais ou menos o que que estrutura, né, esses grandes sistemas, vamos pensar um pouco no que é usar IA com responsabilidade, né? O que é um uso ético que eu posso dar para a inteligência artificial? Aqui eu trouxe alguns pontos, óbvio que poderiam ser outros, daria para destrinchar isso de outra forma. Mas o que eu queria destacar aqui, né, você pode pensar de várias e várias formas, mas um uso ético é extremamente importante da IA, porque não é porque ela gerou que não foi você que fez, porque você pediu para ela gerar. Então, a autoria é uma coisa muito importante, né? Tanto de não usar a IA para copiar coisas dos outros e distorcer isso, e também assumir a responsabilidade por aquele uso que você fez da IA. Por isso é muito importante. Então, usar de forma ética, né, para não enganar ninguém. Por isso também é importante verificar as informações, como a gente explicou, né, na aula passada, sobre alucinações, nem sempre aquilo que a IA está te gerando está certo, necessariamente. Então, se você vai compartilhar algum conteúdo que a IA fez, é importante que você tenha certeza de que aquele conteúdo está certo, para não enganar ninguém, não prejudicar ninguém, mesmo que de forma, mesmo que for sem querer, né? Você não queria espalhar desinformação, mas se você não verificou, parte da culpa é sua. Então você tem que ter essa responsabilidade, né? Porque a decisão final é sempre sua, né? Você está levando essa informação para frente, você escolheu gerar aquilo, você escolheu fazer aquilo. Não é para assustar ninguém, é só para a gente realmente ter cuidado na hora de usar, para não prejudicar ninguém e não prejudicar a gente mesmo, às vezes que está sendo enganado também, ou está fazendo alguma coisa que a gente não queria estar fazendo, né? Então,
é importante ter essa noção da responsabilidade por quem cria e também por quem compartilha. E muitas vezes é a mesma pessoa, né? Nós mesmos criamos, nós mesmos compartilhamos com as outras pessoas. Por isso, quando a gente usa a IA, né, seja qual for o uso para criar imagem, áudio, vídeo, texto, tudo que a gente for fazer, é importante sempre revisar o conteúdo e o resultado antes de mandar para as outras pessoas. Então, e também, né, assumir essa questão, né, de quem está sendo criado, de quem criou aquilo, que em geral é a gente, né? Então, revisar é muito importante e saber o contexto, né? Para quem que a gente está mandando isso, qual que é o objetivo disso, como a gente tinha falado, né? Se eu estou só mandando, por exemplo, alguma, sei lá, uma piadinha ou, sei lá, alguma música de brincadeira que eu fiz, tudo bem, não tem problema, não preciso revisar. Agora, se eu estou mandando uma informação extremamente importante para alguém, para algum documento, algo que realmente dependa da veracidade e de quão completo é aquele conteúdo, aí revisar começa a ficar cada vez mais importante. Então, todos os conteúdos que são compartilhados devem ser sempre revisados antes. Então, só para a gente lembrar, né? Ao compartilhar, sempre verifique a informação, pense na autoria e considere o impacto que isso vai ter. Né? A IA ela é muito útil, ela ajuda muito a gente a fazer várias coisas, mas a gente não pode se esconder por trás dela. Então, antes de postar, a gente sempre tem que revisar e dar crédito a quem fez aquilo, tomando muito cuidado para não estar espalhando conteúdo enganoso e para também não fazer a geração de nada que possa ser nocivo ou ofensivo às pessoas. Bom, gente, uma linha um pouco mais curta. E para encerrar, então, só relembrando o que a gente viu aqui nesse curso, a gente introduziu um pouco a ferramenta, falou sobre prompts, falou sobre alucinações, explicou um pouco o que está por trás da ferramenta, né, desmistificou um pouco esse uso. E nessa aula de hoje a gente falou um pouquinho sobre energia, sobre data centers, as questões de ambientais da IA um pouco e de ética para usar. Então, esse foi o fim do nosso módulo. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil para vocês e vejo vocês no próximo. Falou!